Irmãos, abandonam sua própria fé para salvar o pastor? O que aconteceu naquela prisão desafiou todas as expectativas. Um homem de Deus estava prestes a enfrentar seu maior teste de fé, mas ninguém poderia imaginar que o socorro viria da forma mais inesperada possível. Era uma manhã de domingo, na pequena cidade de Vila Nova, no interior do Brasil, onde o pastor Jerônimo Silva, da Assembleia de Deus, preparava-se para mais um dia de evangelização. O céu estava nublado, prenunciando uma tempestade, mas isso não abalava o espírito determinado do pastor. Aos 54 anos, Jerônimo dedicara mais da metade de sua vida à pregação do Evangelho em regiões remotas e perigosas. Seu rosto, marcado pelas rugas de preocupação e pelo sol inclemente das estradas, escondia um coração fervoroso e uma determinação inabalável. Naquela manhã, ele reuniu um pequeno grupo de 5 fiéis, incluindo seu filho mais velho, Samuel, de 23 anos, para evangelizar em uma região dominada pelo tráfico de drogas e conhecida pela hostilidade contra evangélicos. A esposa do pastor, Marta, uma mulher de fé profunda, mas também pragmática, expressou sua preocupação enquanto ajudava o marido a organizar as Bíblias e panfletos evangelísticos na velha van da igreja. Jerônimo, você tem certeza que devemos ir para o Morro do Cruzeiro hoje? Ouvi dizer que a situação está mais tensa que nunca por lá, perguntou ela, com os olhos marejados de lágrimas contidas. O pastor, ajustando seus óculos simples de armação de metal, sorriu gentilmente e segurou as mãos da esposa. Marta, é justamente quando o perigo é maior que a palavra de Deus se faz mais necessária. Não podemos abandonar aquelas pessoas. Confie no Senhor, Ele nos protegerá. Respondeu com uma convicção que acalmava não apenas sua esposa, mas também os jovens nervosos que os acompanhariam na missão. Antes de partir, o grupo formou um círculo de oração no pátio da pequena igreja de madeira. O pastor liderou uma súplica emocionada, pedindo proteção divina e corações receptivos para a palavra que levariam. Senhor Jesus, nós somos apenas instrumentos em tuas mãos. Dá-nos coragem e sabedoria para levar tua palavra a quem mais precisa. Amém. Os fiéis responderam em uníssono, enquanto gotas de chuva começavam a cair, como lágrimas do céu, prenunciando os eventos que estavam por vir. A van azul desgastada subiu lentamente a estrada de terra que levava ao Morro do Cruzeiro, passando por casas simples e olhares desconfiados. O pastor Jerônimo mantinha um sorriso sereno, mas seu coração batia acelerado. Ele conhecia os riscos. Há menos de um mês, outro pastor evangélico havia sido ameaçado na mesma região, e circulavam rumores de que grupos criminosos estavam proibindo qualquer manifestação religiosa que não fosse autorizada por eles. No banco do passageiro, Samuel observava o pai com admiração e preocupação. Desde criança, acompanhava as missões evangelísticas, mas nunca sentira o peso da tensão como naquele dia. Ao chegarem à praça central do morro, um espaço precário com alguns bancos quebrados e uma árvore solitária, o grupo começou a montar o pequeno sistema de som. O plano era realizar um culto ao ar livre, distribuir Bíblias e depois visitar algumas famílias que já haviam demonstrado interesse em conhecer a palavra de Deus. Enquanto o pastor Jerônimo ajustava o microfone, notou um grupo de homens que os observava de longe com expressões hostis. Ele respirou fundo e começou a oração inicial, sua voz firme ecoando pela praça quase vazia, atraindo curiosos que saíam de suas casas para ver o que estava acontecendo. Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje para compartilhar a mensagem de salvação que Jesus Cristo tem para cada um de vocês, começou o pastor, enquanto algumas pessoas se aproximavam timidamente. Entre eles, uma senhora idosa, com um terço católico nas mãos, olhava com curiosidade. Ela se chamava Dona Conceição e era conhecida no morro como devota fervorosa de Nossa Senhora de Fátima.
Apesar de sua fé católica, sempre respeitara o trabalho dos evangélicos e acreditava que, no fundo, todos serviam ao mesmo Deus. O culto prosseguiu por cerca de 20 minutos, com cânticos e testemunhos dos jovens fiéis. Samuel notou que o grupo de homens se aproximava cada vez mais e cutucou o pai discretamente. O pastor Jerônimo percebeu a tensão crescente, mas decidiu continuar. Foi quando ele começou a pregar sobre a libertação do pecado que tudo mudou. Deus pode libertar vocês das drogas, da violência, do crime. Ele tem um plano melhor para suas vidas, declarou com fervor. Nesse momento, os homens avançaram rapidamente em direção ao grupo. O líder deles, um homem de aproximadamente 30 anos, com cicatrizes no rosto e tatuagens nos braços, arrancou o microfone da mão do pastor. Quem autorizou vocês a pregar aqui? Não sabem que ninguém sobe no morro sem nossa permissão? Gritou o homem, enquanto seus comparsas cercavam o pequeno grupo de fiéis. As pessoas que assistiam ao culto se dispersaram rapidamente, temendo o conflito. Apenas Dona Conceição permaneceu à distância, observando tudo com olhos arregalados de medo, apertando seu terço entre os dedos trêmulos. O pastor Jerônimo manteve a calma e tentou dialogar. Estamos apenas compartilhando a palavra de Deus. Não queremos causar problemas, só trazer esperança para esta comunidade. O líder do grupo riu sarcasticamente. Esperança? O que vocês sabem sobre a vida aqui? Vocês aparecem aos domingos com suas Bíblias e depois voltam para suas casas confortáveis, enquanto nós continuamos na mesma miséria. A tensão escalou rapidamente quando um dos homens empurrou Samuel, que tentava proteger o pai. Ao ver o filho ser agredido, o pastor Jerônimo reagiu instintivamente, colocando-se entre Samuel e o agressor. Foi o pretexto que o grupo esperava. Em questão de segundos, o pastor foi imobilizado, acusado de desacato e resistência. Vocês estão invadindo nosso território e ainda querem causar confusão? Vamos mostrar o que acontece com quem desrespeita nossas regras, declarou o líder. Para horror dos fiéis, 2 policiais que trabalhavam para o tráfico apareceram como se estivessem apenas passando pelo local. Os homens rapidamente fabricaram uma história, alegando que o grupo evangélico estava distribuindo drogas usando as Bíblias como fachada. Encontramos isto com eles, oficial, disse um dos homens, discretamente mostrando um pacote que havia retirado do próprio bolso. Os policiais, visivelmente corruptos, sorriram com malícia. Parece que temos um pastor traficante aqui, disse um deles, algemando o pastor Jerônimo, que protestava sua inocência com veemência. Samuel tentou intervir, mas foi contido pelos outros fiéis, que temiam que a situação piorasse ainda mais. Pai, eles estão mentindo! Não podem fazer isso! Gritou o jovem com lágrimas nos olhos. Dona Conceição observava tudo de longe, segurando seu terço com força e murmurando orações. Algo em seu coração dizia que aquele homem era inocente, independentemente de sua fé ser diferente da dela. Enquanto o pastor era levado para a viatura, seus olhos encontraram os da senhora católica, e por um breve momento, uma conexão silenciosa se estabeleceu entre eles. Samuel, não se preocupe, Deus está no controle. Volte para casa e conte à sua mãe o que aconteceu. Orem por mim, disse o pastor Jerônimo, enquanto era empurrado para dentro do carro de polícia. Sua voz era firme, mas seus olhos revelavam o medo que sentia. Não era a primeira vez que ouvia histórias de pessoas que entravam na delegacia daquele distrito e nunca mais eram vistas. A notícia da prisão do pastor Jerônimo espalhou-se rapidamente pela pequena cidade. Na igreja da Assembleia de Deus, os fiéis se reuniram em uma vigília de oração que durou toda a noite. Marta, devastada pela prisão do marido, liderava as orações com uma fé que contradizia seu coração partido. Deus não nos abandonará. Meu marido é inocente e a verdade prevalecerá, repetia ela, como um mantra que a mantinha de pé. Na delegacia, a situação do pastor era grave.
Colocado em uma cela superlotada, ele enfrentava não apenas as falsas acusações, mas também a hostilidade de outros detentos. Olha só quem chegou, um pastor. Agora vai pregar para nós, homem de Deus? Zombava um detento corpulento, enquanto os outros riam. O pastor Jerônimo manteve-se em silêncio, buscando um canto na cela onde pudesse se recolher em oração. Durante aquela noite, quando a maioria dos detentos dormia, o pastor ajoelhou-se no chão sujo da cela e começou a orar em voz baixa. Senhor, tu conheces meu coração. Sabes que sou inocente. Protege minha família e dá-me forças para enfrentar esta provação. Se for tua vontade que eu passe por isso, que seja para tua glória. Suas palavras eram entrecortadas por soluços contidos, enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. Do outro lado da cidade, em uma pequena casa com um altar dedicado a Nossa Senhora de Fátima, Dona Conceição também não conseguia dormir. As imagens do pastor sendo injustamente preso não saíam de sua mente. Ela acendeu uma vela diante da imagem da Virgem e começou a rezar o terço. Nossa Senhora de Fátima, sei que aquele homem é de outra religião, mas ele estava apenas fazendo o bem. Por favor, interceda por ele, proteja-o naquela delegacia terrível. Mostre-me como posso ajudar. Na manhã seguinte, Samuel e Marta tentaram visitar o pastor Jerônimo, mas foram impedidos pelos policiais, que alegaram que ele estava em interrogatório. Na realidade, o pastor estava sendo pressionado a assinar uma confissão. Assine, e tudo será mais fácil. Negue, e as coisas vão ficar muito piores para você e sua família. Ameaçava o delegado, um homem conhecido por seus métodos brutais e por sua colaboração com o tráfico local. Mesmo sob pressão e após horas sem água ou comida, o pastor Jerônimo recusou-se a assinar qualquer confissão. Prefiro morrer do que admitir um crime que não cometi, declarou ele, com uma determinação que surpreendeu até mesmo seus algozes. Irritado com a resistência, o delegado ordenou que o pastor fosse levado de volta à cela, prometendo que pensaria melhor depois de alguns dias no isolamento. Enquanto isso, algo incomum acontecia na pequena comunidade. Dona Conceição, movida por uma convicção inexplicável, começou a mobilizar não apenas os católicos da região, mas também pessoas de outras denominações religiosas. Não importa se ele é evangélico e nós somos católicos. O que importa é que um homem inocente está sofrendo. E Nossa Senhora não faz distinção quando se trata de justiça, dizia ela aos seus vizinhos. A iniciativa de Dona Conceição ganhou força quando ela procurou o padre Antônio, da paróquia local, um homem conhecido por seu espírito ecumênico e por sua luta por justiça social. Ao ouvir o relato da senhora sobre a prisão injusta do pastor Jerônimo, o padre não hesitou em se unir à causa. Cristo nos ensinou a amar o próximo, independentemente de sua fé. Se há injustiça, é nosso dever cristão intervir, declarou ele, convocando sua congregação para se unir aos evangélicos na defesa do pastor. No terceiro dia da prisão de Jerônimo, algo extraordinário aconteceu. Uma procissão inusitada seguiu em direção à delegacia. Católicos com imagens de Nossa Senhora de Fátima caminhavam lado a lado com membros da Assembleia de Deus, que levavam suas Bíblias abertas. À frente, Padre Antônio e Marta caminhavam juntos, um simbolismo poderoso que não passou despercebido pelos moradores da cidade. Dentro da cela de isolamento, o pastor Jerônimo estava em condições deploráveis. Desidratado, faminto e com sinais de espancamento, ele se agarrava à sua fé como último recurso. Senhor, se for tua vontade me tirar daqui, que seja feita. Se não, dá-me forças para suportar até o fim, murmurava ele, com os lábios ressecados pela falta de água. Foi nesse momento de profundo desespero que algo inexplicável aconteceu. O pastor, semiconsciente devido às condições precárias, viu uma luz suave preencher a cela escura.
No meio da luz, apareceu a figura de uma mulher vestida de branco, com um rosário nas mãos. Mesmo em seu estado debilitado, ele reconheceu a imagem. Era Nossa Senhora de Fátima, exatamente como havia visto em santinhos e imagens católicas ao longo de sua vida. A aparição aproximou-se dele e com voz gentil falou: "Não tema, filho. Vim para confortar-te e mostrar que o amor de Deus transcende todas as diferenças. Teu sofrimento não passará em vão." O pastor, criado na tradição protestante que não venera santos ou Maria, ficou inicialmente confuso com a visão. Como pode ser? Nossa tradição não... A figura sorriu com compreensão. "Não vim para mudar tua fé, mas para mostrar que no reino de Deus não há divisões como as que os homens criaram. Sou apenas uma serva como tu, do mesmo Senhor que ambos amamos." A presença trouxe uma paz inexplicável ao coração atormentado do pastor. Ele sentiu suas forças sendo renovadas e uma certeza profunda de que não estava sozinho naquela cela escura. Antes de desaparecer, a figura tocou-lhe a testa com suavidade. "A ajuda está a caminho. Mantém tua fé, servo fiel." Em seguida, a luz diminuiu gradualmente, até que a cela voltou à sua escuridão habitual. Mas algo havia mudado no interior do pastor Jerônimo. Enquanto isso, do lado de fora da delegacia, a manifestação pacífica ganhava proporções inesperadas. O que começou com algumas dezenas de pessoas tornou-se uma multidão que bloqueava a rua. Jornalistas locais, atraídos pelo inusitado espetáculo ecumênico, começaram a cobrir o evento, ampliando a visibilidade do caso. Católicos e evangélicos unidos pela justiça anunciavam as manchetes, destacando a presença de Dona Conceição e sua devoção a Nossa Senhora de Fátima como catalisadora do movimento. A pressão externa começou a surtir efeito. Um advogado voluntário conseguiu finalmente acesso ao pastor Jerônimo e ficou horrorizado com suas condições. "Isso é tortura. Vou entrar com habeas corpus imediatamente", declarou ele, documentando com seu celular as condições desumanas da cela e os ferimentos visíveis no corpo do pastor. Na sede da Polícia Estadual, um oficial de alta patente que assistia à cobertura jornalística do caso decidiu intervir. "Essa situação está saindo do controle e manchando a imagem da corporação. Quero uma investigação imediata sobre esse delegado e sobre as circunstâncias dessa prisão", ordenou ele, enviando uma equipe especial para assumir o caso. No quarto dia de prisão, o pastor Jerônimo recebeu uma visita inesperada em sua cela. O mesmo oficial de alta patente da Polícia Estadual, acompanhado por Padre Antônio e por um médico. "Pastor Silva, viemos pessoalmente verificar sua situação e garantir que seus direitos sejam respeitados", disse o oficial, visivelmente perturbado com o estado do detento. O médico examinou o pastor e confirmou os sinais de maus-tratos. "Ele precisa de hidratação imediata e cuidados médicos. Recomendo a transferência para um hospital antes de qualquer outro procedimento", declarou com firmeza profissional. "O que está acontecendo lá fora?", perguntou o pastor com voz fraca, enquanto recebia os primeiros cuidados médicos. Padre Antônio sorriu gentilmente. "Um milagre de união, pastor Jerônimo. Sua comunidade e a nossa estão juntas, orando e lutando pela sua libertação. Dona Conceição, uma devota de Nossa Senhora de Fátima, foi quem iniciou tudo. Ela diz que recebeu um chamado especial para ajudá-lo." As palavras do padre emocionaram profundamente o pastor, que recordou a visão que tivera. Ele não mencionou a aparição, temendo não ser compreendido, mas em seu coração sabia que algo sobrenatural havia acontecido naquela cela. "Deus trabalha de formas misteriosas", murmurou ele, com lágrimas nos olhos. Enquanto o pastor recebia cuidados médicos na enfermaria da delegacia, acontecimentos surpreendentes se desdobravam.
Um dos homens que havia participado da armação contra Jerônimo foi preso em outra ocorrência e, buscando redução de pena, decidiu contar a verdade sobre o caso do pastor. Foi tudo combinado com o delegado. Plantamos as drogas e inventamos a história porque o pastor estava pregando contra o tráfico e começando a influenciar alguns jovens da comunidade, confessou ele. Com base nesse depoimento e nas evidências de corrupção policial, o juiz responsável expediu imediatamente um alvará de soltura para o pastor Jerônimo, além de mandados de prisão para o delegado e os policiais envolvidos no esquema. A notícia se espalhou rapidamente, chegando até a multidão que ainda se mantinha em vigília em frente à delegacia. Quando o pastor Jerônimo finalmente saiu pela porta da delegacia, apoiado pelo filho Samuel e pelo padre Antônio, a cena que viu deixou-o sem palavras. Católicos e evangélicos juntos, aplaudindo e chorando de emoção, unidos por uma causa que transcendia suas diferenças doutrinárias. No meio da multidão, Dona Conceição segurava sua imagem de Nossa Senhora de Fátima com orgulho, enquanto lágrimas de alegria escorriam por seu rosto enrugado. O pastor, ainda debilitado, mas profundamente emocionado, pediu para falar. Samuel trouxe um pequeno megafone e um silêncio respeitoso se fez na multidão. Meus irmãos e irmãs, não tenho palavras para agradecer o que vocês fizeram por mim. Durante estes dias de provação, aprendi uma lição preciosa sobre o verdadeiro significado do amor cristão. Deus usou cada um de vocês, independentemente de sua denominação, para mostrar que seu amor transcende nossas diferenças. Ele fez uma pausa, buscando com os olhos Dona Conceição na multidão. Ao encontrá-la, fez um gesto para que ela se aproximasse. Hesitante, a senhora idosa abriu caminho até a frente, ainda segurando a imagem de Nossa Senhora. O pastor Jerônimo, para surpresa de todos, especialmente dos membros de sua congregação, estendeu a mão e tocou com reverência a imagem da Virgem. Durante minha provação, quando tudo parecia perdido, recebi um consolo que não consigo explicar completamente, continuou ele, com a voz embargada pela emoção. Aprendi que Deus pode usar diferentes caminhos para chegar até nós. E se foi a devoção desta querida irmã, a Nossa Senhora de Fátima, que a motivou a lutar pela justiça de um pastor evangélico, então só posso dizer, bendita seja sua fé. As palavras do pastor causaram comoção na multidão. Católicos e evangélicos, movidos pela mesma emoção, se abraçavam e choravam juntos. Marta, que observava tudo com um misto de alegria e confusão, aproximou-se do marido. Jerônimo, o que aconteceu com você lá dentro? Perguntou ela em voz baixa. Mais tarde te contarei tudo, querida, respondeu ele com um olhar sereno que intrigou a esposa. Apenas saiba que Deus me mostrou que nossos corações são mais importantes que nossas denominações. Nas semanas que se seguiram, a história do pastor Jerônimo e da improvável aliança entre católicos e evangélicos ganhou notoriedade nacional. Jornalistas de grandes veículos vieram à pequena cidade para documentar o que chamavam de o milagre ecumênico de Vila Nova. O caso também acelerou uma investigação sobre corrupção policial na região, levando à prisão de vários oficiais envolvidos com o tráfico de drogas. O pastor Jerônimo, após se recuperar fisicamente, fez algo que surpreendeu sua congregação. Convidou o padre Antônio e Dona Conceição para um culto especial de agradecimento na igreja da Assembleia de Deus. Alguns membros mais conservadores questionaram a decisão, mas a maioria aceitou com alegria, reconhecendo o papel fundamental que os católicos tiveram na libertação de seu pastor. No dia do culto, a pequena igreja estava lotada, com pessoas de diferentes denominações cristãs sentadas lado a lado. No púlpito, o pastor Jerônimo, ao lado de padre Antônio, compartilhou publicamente pela primeira vez a experiência que vivera na cela de isolamento. Amados irmãos e irmãs,
quero compartilhar algo que guardei em meu coração até hoje. Na noite mais escura de minha provação, quando meu corpo e minha alma estavam próximos do limite, recebi uma visita que desafiou tudo o que eu pensava saber sobre fé e religião. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Vi uma luz, e nessa luz, reconheci a figura de Nossa Senhora de Fátima. Um murmúrio surpreso percorreu a congregação. Samuel e Marta trocaram olhares atônitos, enquanto Dona Conceição levou as mãos ao rosto, em assombro. O pastor continuou: sei que isso pode soar estranho, vindo de um pastor evangélico. Sempre fui ensinado a rejeitar a veneração de santos e de Maria, mas naquele momento não senti que estava diante de um ídolo ou de uma falsa adoração. Senti a presença de uma mãe compassiva, uma serva de Deus como todos nós, que veio trazer o conforto que eu tão desesperadamente precisava. Padre Antônio, com lágrimas nos olhos, assentiu em silêncio. O pastor prosseguiu: ela me disse que não veio para mudar minha fé, mas para mostrar que no reino de Deus não existem as divisões que nós, humanos, criamos, e que a ajuda estava a caminho. Naquele mesmo dia, vocês começaram a se reunir em frente à delegacia. Dona Conceição, que não conseguia conter o choro, levantou-se. Pastor, na noite anterior à manifestação, eu estava rezando diante da imagem de Nossa Senhora, pedindo orientação sobre como ajudá-lo. Adormeci em oração e sonhei que ela me dizia para unir as pessoas, independentemente de suas crenças, que a justiça e o amor ao próximo eram mais importantes que nossas diferenças. O testemunho da senhora causou uma comoção ainda maior. O pastor Jerônimo desceu do púlpito e abraçou Dona Conceição com profundo respeito. Minha irmã, sua fé e sua coragem foram instrumentos nas mãos de Deus. Você me ensinou que o amor cristão verdadeiro transcende dogmas e tradições. Voltando ao púlpito, o pastor concluiu: esta experiência mudou minha vida e meu ministério para sempre. Não abandonei minha fé evangélica, mas aprendi a respeitar profundamente o caminho de fé dos meus irmãos católicos. Aprendi que Deus é muito maior que nossas limitadas compreensões humanas e que seu amor se manifesta de formas que muitas vezes nos surpreendem e desafiam. Padre Antônio, convidado a falar em seguida, complementou: o que vivemos aqui é um verdadeiro milagre de unidade. Nossa Senhora de Fátima, em suas aparições, sempre chamou a conversão, a oração e a paz. Ela não veio para ser adorada, mas para apontar o caminho para Cristo. E se hoje estamos aqui, católicos e evangélicos juntos, celebrando a libertação do pastor Jerônimo, é porque seguimos o mesmo Cristo, ainda que por caminhos diferentes. Ao final do culto, algo inédito aconteceu. O pastor Jerônimo convidou todos os presentes a darem as mãos, formando um grande círculo de oração. Católicos e evangélicos unidos elevaram suas vozes em uma prece comum pela paz, pela justiça e pela unidade dos cristãos. Do lado de fora da igreja, curiosos se aglomeravam nas janelas para testemunhar aquela cena extraordinária. Nos meses que se seguiram, a história do pastor Jerônimo e da intervenção de Nossa Senhora de Fátima continuou a inspirar pessoas por todo o país. O pastor e Padre Antônio começaram a realizar encontros ecumênicos regulares, onde católicos e evangélicos podiam dialogar sobre suas semelhanças e diferenças, sempre em espírito de respeito e fraternidade. Dona Conceição, que se tornara uma espécie de celebridade local, continuava a visitar o pastor e sua família regularmente, levando sempre consigo seu terço e sua devoção inabalável. Ela e Marta desenvolveram uma amizade improvável, mas sincera, trocando experiências sobre suas diferentes formas de viver a fé cristã. Um ano após os eventos que mudaram Vila Nova, o pastor Jerônimo recebeu um convite especial: participar de uma peregrinação ao Santuário de Fátima, em Portugal, junto com um grupo ecumênico.
Após muita reflexão e oração, ele aceitou. Não vou para adorar, mas para agradecer e para continuar aprendendo sobre o amor de Deus que se manifesta de tantas formas diferentes, explicou ele à sua congregação, que agora o apoiava em sua jornada ecumênica. No santuário de Fátima, diante da imagem da Virgem, o pastor Jerônimo ajoelhou-se ao lado de Padre Antônio e Dona Conceição. Não precisou rezar o terço nem fazer o sinal da cruz, mas em seu coração havia uma gratidão profunda e um reconhecimento. O mesmo Deus que ele servia havia usado uma tradição diferente da sua para salvá-lo e para ensinar-lhe uma lição de humildade e amor. Nossa Senhora de Fátima, murmurou ele em silenciosa oração, obrigado por me mostrar que no coração de Deus não há divisões, apenas amor. Que eu possa continuar sendo um instrumento desse amor, respeitando todos os caminhos de fé que levam ao mesmo Pai. E assim, um pastor da Assembleia de Deus, cuja vida foi transformada por uma experiência com Nossa Senhora de Fátima, tornou-se um símbolo vivo de que a verdadeira fé transcende fronteiras denominacionais e encontra sua expressão mais pura no amor ao próximo e na busca pela justiça. A história do pastor Jerônimo continua a tocar corações por todo o Brasil, lembrando a todos que o mais importante não é o nome da igreja que frequentamos, mas o amor que demonstramos uns pelos outros. Como ele mesmo gosta de dizer em seus sermões, no fim das contas, não seremos julgados por nossas doutrinas, mas pelo amor que praticamos. E esse amor, como aprendi na prisão, pode vir das formas mais inesperadas. E vocês, já viveram algum momento em que Deus usou alguém muito diferente para abençoar suas vidas? Já sentiram que Nossa Senhora de Fátima intercedeu por vocês em algum momento de dificuldade? Compartilhem suas histórias nos comentários. Se esse testemunho tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir que o amor de Deus transcende todas as barreiras humanas. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós e por todos aqueles que buscam sinceramente a verdade, independentemente de sua tradição religiosa.